painel de governança, a gente vai seguir uma mesma dinâmica do primeiro painel. O enfoque maior agora é na relação, né, das empresas com os conselhos, né, como que essa relação se dá, tanto na dinâmica de reuniões ou na dinâmica de aconselhamento direto de conselheiros, né, advisors para as empresas e empreendedores, e também estruturas legais, a estruturação de um conselho. A gente aqui não vai se limitar somente em empresas em estágio mais inicial, mas também empresas já em estágio mais avançado. É mais uma conversa nossa aqui. Então, fiquem à vontade aí de se apresentar, falar um pouco de você, do histórico e o momento que vocês estão também aí vivendo no desafio de vocês como empresa. Oi. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Iléo, pelo convite. Eu estou aqui representando a Fundepar, sou diretor executivo da Fundepar. A Fundepar é uma empresa, é uma gestora de fundos de investimento, a gestora da Fundep, que é a Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente, esse mês agora a gente está completando 10 anos de história. Nesses 10 anos aí são 3 veículos de investimento que a gente estruturou e nós somos responsáveis. Atualmente a gente tem um FIP, um Fundo de Investimento e Participações ativo. A gente ainda está em período de investimento. O FIP é o Seed for Science. E como o próprio nome diz, é um FIP para investimento seed money, ou seja, empresas em fase inicial de desenvolvimento, for science, então nós estamos falando de empresas com grande diferencial tecnológico. Então, se vocês olharem o nosso portfólio, basicamente vocês vão encontrar empresas que surgiram em universidades ou centros de pesquisa e que têm um grande diferencial tecnológico embasando aquela solução, né? Falando um pouco também de mim, eu trilhei esse caminho, então eu empreendi durante o meu mestrado, fui investido por fundo de investimento, tivemos o encerramento do ciclo. Quando eu chego na Fundepar, o atual diretor na época falou comigo mais ou menos assim, preciso de alguém que entenda do mercado, que entenda de venture capital e que saiba conversar com esse povo da universidade, que é um pouco difícil, complexo de tentar mudar um pouco na mente. Falei, olha, eu tenho feito isso há 10 anos. E aí eu tinha saído da minha startup na época e comecei a trabalhar. São aproximadamente 53 investimentos realizados até hoje, alguns diretamente por programas de investimento, alguns indiretamente por outras estruturas como FIP ou alguns outros hubs. Então vou compartilhar um pouco como que a gente tem tratado isso aqui, vai ser um prazer. E aí, pessoal, eu sou a Janu, eu sou cofundadora da Nuvídeo. Eu estou aqui representando os empreendedores, startupeiros, né, que estão aí no mercado. Gosto de brincar que eu sou uma pedinte profissional, né, onde eu estiver eu vou estar tentando vender ali a minha empresa, seja para cliente, seja para investidor. A gente está aqui para fazer isso. Um pouco da minha carreira, eu já fui de tudo, já trabalhei em grandes empresas, telecom, já fui até sacoleiro, né? A gente faz tudo na vida. Então, a única coisa que eu sei é que, no final das contas, é sempre sobre pessoas, né? CNPJ não toma decisão, quem toma é o CPF, que está ali atrás. Então, sempre que você está conversando com alguém, por maior que seja essa instituição, né, por todas as burocracias que tem ali, é aquela pessoa que está na sua frente que vai fazer a grande diferença. E a Nuvídeo é um pouco disso, é um pouco de humanização. A gente tem uma plataforma de videoatendimento, que é o que eu acredito. Né? Eu acredito que o olho no olho não vai ser substituído. E vou contar um pouquinho aqui da história e o que eu acredito que faz a diferença você ter pessoas extraordinárias ali te ajudando. Boa tarde a todo mundo, eu sou o Tomás, eu sou sócio do escritório de advocacia Matos Filho. Eu sou sócio das áreas de M&A e de uma prática que a gente criou mais recentemente, que é Venture Capital. O escritório tomou, no ano passado, a decisão estratégica de se posicionar em Venture Capital, entendendo, bom, primeiro, uma obviedade, o fluxo de investimentos que está sendo destinado ao Venture Capital já justifica um escritório como o nosso se posicionar, mas eu acho que mais importante que isso é o posicionamento estratégico mesmo. A gente percebeu que a gente quer estar no early stage e iniciar o relacionamento com os nossos parceiros nessa fase. O escritório percebeu o seguinte, se você olha as operações mais maduras, chamadas de private equity, lá a gente tem capacidade para atuar de ponta a ponta, desde a estruturação do fundo, passando pelos deals, chegando no M&A, chegando no IPO.
No Venture Capital, o que estava acontecendo? A gente fazia o fund formation, fazia a estruturação dos fundos, não participava tanto dos deals early stage, porque as pessoas não nos viam como um parceiro ideal, é um escritório muito grande, é uma marca muito premium, é até um efeito adverso de ter uma marca muito premium, mas depois a gente queria estar no M&A e no IPO, porque era a nossa praia. E aí a gente percebeu, não, a gente quer atender o ciclo completo do Venture Capital e se posicionou estrategicamente nisso. Eu sou um dos sócios que lidera essa iniciativa lá. Eu me junto ao Matos Filho em 2021. Antes disso, eu trabalhei muito tempo no escritório espanhol e vinha profissional e academicamente me envolvendo muito com... Eu venho do M&A tradicional, mas antes de entrar no Matos Filho, acabei me envolvendo muito com Venture Capital. E quando eu entro, eu falo, eu dou minha opinião. Eu acho que eu entro como sócio de M&A, não existia a prática de Venture Capital ainda. Eu falo, não, a gente tem que se posicionar estrategicamente aqui. E essa discussão já vinha sendo travada no escritório há muitos anos, se valeria a pena ou não criar uma área específica. E, finalmente, as coisas encaixam. O escritório decide, finalmente, criar a prática de Venture Capital e eu sou um dos sócios, liderando naturalmente pela minha experiência prévia. Um prazer estar aqui e eu acho que a minha contribuição vai ser, não sei se todo mundo vai gostar, porque advogado nunca traz assuntos muito divertidos, empreendedores são sempre mais divertidos que a gente, mas é a perspectiva mais jurídica de governança nos diferentes estágios, né? Como é que a governança se comporta em termos jurídicos, desde o iniciozinho ali do early stage até chegar em fases mais maduras. Legal. Acho que um ponto que foi levantado, tanto pelo grupo da rede da Coins, né, e também os empreendedores, falando um pouco mais como é que se inicia essa dinâmica de um conselho, né, porque eu acho que é um grande o marco ali da empresa quando ela começa a ter uma estrutura um pouco mais organizada e regular de aconselhamento. Então, eu queria, né, que vocês pudessem falar que como vocês veem esse início, né, essa percepção de vocês, aí tanto do lado como empreendedores e também do lado mais regulatório, né, e fiquem à vontade de falar, por favor. Bom, eu sou uma startup early stage, eu ainda não tenho conselheiros, eu tenho palpiteiros, né, vários. E eu tenho mesmo, tá, gente? Eu tenho um WhatsApp aqui que eu tenho gente muito foda que eu vou lá e peço conselho de graça. Não deixem de ter seu WhatsApp recheado de pessoas fantásticas, né? E as pessoas gostam de ajudar os empreendedores. Então, você tem gente ali que é CEO de empresas, CEO de grandes bancos, que realmente gostam, que querem dar aquele apoio. E faz muita diferença na nossa jornada. Não que a gente não vai errar, a gente vai errar o tempo todo. A gente vai receber conselho errado, mesmo do cara mais fantástico que está ali no topo, né, porque ele não está vivendo ali, não está com o seu sapato. Né? O seu sapato, você sabe o tanto que aperta. Mas ele te dá uma visão que é menos tendenciosa do que a sua. Né? Quando você está na operação, é muito difícil para a gente que é empreendedor, porque a gente de early stage, a gente faz tudo. Né? Eu tiro nota, eu vendo, eu faço reunião, eu treino, eu faço material, eu vou no marketing. Né? Se tiver que passar um pano no banheiro, eu também vou passar um pano de chão, não tem problema. A gente tem que fazer tudo lá, ainda mais no início. E aí, a grande diferença é porque, quando você está nesse momento ali operacional, é muito difícil ter uma visão estratégica. Eu já trabalhei em grandes empresas, já fui vice-presidente de operações internacionais. E aí é muito fácil. Por quê? Porque você tem um monte de gente para operar para você, você tem uma visão acima daquilo que está acontecendo. Mas, quando você está na operação, é muito difícil você deitar no travesseiro e falar assim, então, tá, qual que é o próximo passo estratégico? A gente não consegue. Então, até aquela visão, você tem que ter uma visão de 5 anos. Cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Né? Eu acordei um dia com o meu maior cliente me cancelando. 40% do meu faturamento estava indo embora. Então, tudo que eu tinha planejado acabou. Né? Acabou. A partir daquele dia, eu precisava de um colo. Né? E aí você precisa de alguém para chorar, eu e meus sócios, mas, mais do que isso, eu precisava de cliente. Né, e foi aí que fez a grande diferença. Então, a gente estava indo para um lado ali financeiro, peguei meu celular, né, comecei a conversar com algumas pessoas, me deram super ideias e eu fui correr atrás de cliente. E hoje a gente está faturando mais do que a gente faturava com esse cara ali que estava na diferença. Então, esses palpiteiros, né, te dão, talvez ali, para quem está um pouco mais maduro, te dão a percepção do que você quer do seu lado quando você estiver grande. Quem que vai fazer essa diferença? Porque, até no início, quem que são os conselheiros? É alguém que tem um conhecimento técnico, né, daquilo que você tem uma deficiência, seja em contratação, seja jurídico, seja de negócio, enfim, tecnologias. Né?
Mas, no início, você não sabe para onde você vai. Né? O pessoal fala muito, foco, foco, foco. Cara, eu não sei para onde eu vou. Né? Deixa eu tentar errar aqui bastante no início, errar rápido, isso é verdade, a gente tem que errar rápido ali, mas você não sabe exatamente onde você vai conseguir gerar valor. Você tem uma crença, né? E essa crença, quem é empreendedor que sabe, né? Essa crença amanhã ela morre, né? Porque você viu que estava acreditando errado. Então, esse modelo de você conhecer e conversar com muita gente te dá um pouco mais de maturidade para, na hora que você for montar algo bem estruturado, você saber quem que você quer do seu lado. Que tipo de capacidade vai fazer diferença para você. Né? E eu acho que é um pouco disso assim, que eu estou aprendendo bastante. Né? A gente ainda está no início da jornada, mas eu já sei principalmente o que eu não quero, que eu acho que é mais importante. Né? O que eu quero vai mudar, eu quero muitas coisas, mas o que eu não quero é muito importante para eu não tomar uma decisão errada. É um pouco disso assim, que eu queria falar. Acho que eu posso seguir aqui. Muito interessante conhecer a perspectiva do empreendedor, especialmente o early stage na governança. Né? Eu acho igualmente importante o empreendedor entender qual é o pensamento do investidor em relação à governança ao longo do tempo. Né? Eu que vim do mercado tradicional de M&A, se a gente para pensar nas operações de M&A, que na curva de desenvolvimento da startup está lá na frente no gráfico, quando a curva J já fez o giro, está lá depois do crescimento exponencial, teoricamente, né, o M&A numa fase ideal. O que o investidor no M&A está pensando em termos de governança? Ele está pensando num choque de gestão. Ele quer entrar ali, ele confia, o fundo de private equity, né, ele confia que ele gera a empresa melhor do que aqueles que estão ali, e ele vai substituir, provavelmente, a equipe de gestão inteira para passar a comandar aquela empresa, porque ele acha que os investidores dele, né, os investidores do fundo de private equity, estão acreditando que a gestão do fundo ali, feita durante os próximos 5 anos, vai levar aquela empresa numa fase subsequente e vai gerar valor com uma nova gestão. Se a gente vai para o early stage, quanto mais à esquerda no gráfico de desenvolvimento de uma startup, menos o contrário é verdade. Né? A governança que o investidor quer é uma parte de uma premissa de uma confiança absoluta na capacidade de gestão do time que está ali. Então, a Janu contando aqui que ela está no early stage, o dia que ela receber um aporte de um fundo de venture capital, tomara que seja para... Já tem. A Doma, cadê o Pedro? A Doma está aqui. Então, a Doma, a turma do Pedro, certamente fez um investimento confiando na capacidade da gestão da Manu. O que não significa que a Domo não quer ter nenhuma ingerência no negócio. Ela quer ter um nível de ingerência, mas é um nível de gerência que controle a posição dela, uma série de direitos políticos e econômicos que proteja a posição dela como investidor, mas partindo da premissa que a capacidade de gestão é toda da equipe de fundadores. Né? Isso muda completamente a lógica. Né? Se você pensa numa governança típica de uma operação de M&A para uma governança típica do venture capital. E essa ingerência, essa dose de ingerência que o fundo de venture capital vai ter, é exatamente a materialização, pelo menos em termos jurídicos, do famoso smart money. Como que o smart money se traduz juridicamente? Nos direitos que o fundo vai ter, os direitos políticos que ele vai ter de dar pitaco ali no desenvolvimento do negócio. E aí, só um pouquinho mais, indo mais além no jurídico, e partindo do pressuposto, a gente pode entrar um pouco no detalhe depois das diferentes formas de fazer um conselho, mas partindo do pressuposto que a gente já está falando de uma SA com um conselho de administração, muito provavelmente o fundo vai querer um assento minoritário no conselho. Por que minoritário? A gestão é dos fundadores, mas ele quer ter um assento minoritário para ter voz ali nas discussões estratégicas e eventualmente, ter direitos de veto sobre umas questões que são muito importantes que possam afetar a posição dele como investidor. Esses direitos de veto, os americanos chamam de protective provisions, que é exatamente as proteções que o investidor quer para que ele, para aquelas questões que são realmente muito relevantes, ele tenha voz e o empreendedor não possa tomar decisão sozinho. São excepcionais. Todo o resto, acho que a lógica que gira em torno do investimento de venture capital é deixar o time de fundadores gerir o negócio, porque o investimento está sendo feito com essa premissa. São eles que sabem gerir o negócio nessa fase mais early stage.
Depois a gente pode entrar aqui, na medida que vocês quiserem, em questões mais jurídicas, mas eu acho que o investidor que está seguindo essa trajetória, ter a percepção de qual é o mindset do investidor em relação a cada fase, qual é a governança que ele exige em cada fase, é importante também. Basicamente, o Tomás explicou tudo que a gente faz quando monta um conselho. Vou tentar narrar um pouquinho como que a gente faz na Fundepar, né, e, de novo, voltando um pouco de contexto. Empreendedor, fase inicial de base tecnológica. Então, não esperem capacidade gerencial, não esperem capacidade executiva, não esperem metodologia para tomada de decisão. Não tem. Ele muitas vezes desenvolveu algum produto e ele está indo para aquela primeira vez. Então, quando um gestor, um fundo de investimento coloca o dinheiro, além de proteger tudo, você precisa ser responsável com aquele recurso. Então, você precisa ter capacidade de influenciar nas decisões mais estratégicas da empresa, inclusive para proteger a sua participação, né? De forma bem direta, a parte financeira, quando a gente está falando de investimento de risco, eu preciso vender a minha participação por um múltiplo muitas vezes maior do que aquele capital colocado. Se no meio da vida daquela empresa ela toma decisões que colocam em risco a participação do investidor, se a empresa der certo, o que já é algo que é difícil, né? Muitas empresas vão mais errado do que certo, você corre um grande risco de dar certo e você não ganhar o dinheiro. E aí você não alimenta o círculo virtuoso que você precisa ter. Então, tem essa parte. E no nosso caso, então, a gente não convence ninguém para receber o investimento nosso, é condição expressa. Então, é goela abaixo. Então, o empreendedor ele precisa concordar em ter um conselho de administração formado. Cabe a ele fazer um bom uso dessa obrigatoriedade ou não, né? Ou cabe a todos nós que estamos ali envolvidos. Foi falado no painel anterior aqui um pouco de estágio, de importância, de entender. Eu acho que na formação do conselho isso é muito importante, né? Você precisa, dentro dos estágios de captação, que refletem os estágios de desenvolvimento, entender qual que é o risco que você está comprando para aquele momento. Qual que é o risco que você precisa vencer? É um risco tecnológico? É um risco de venda? Nem sempre você faturar pode ser sinônimo de vencer aquele risco. Talvez você tenha que faturar em condições específicas, em modelos que sejam interessantes. Então, a montagem do conselho, acho que ela reflete muito isso para a fase inicial de desenvolvimento, tá? Então, você tem que escolher as pessoas que estejam com tempo para dedicar a entender aquilo, para ir um pouquinho além do palpiteiro só, para ir assim, para ter responsabilidade com aquele business, para ajudar o empreendedor a fazer uma coisa que tem muito conexão com o que você falou, que é, por mais que a gente tenha recurso, por mais que a gente esteja falando em grandes quantidades de investimento, recurso é escasso. Então, e vai faltar. Seja tempo, seja dinheiro, seja qualquer outra coisa. Então, acho que o conselho ele pode ajudar muito na otimização de aplicação de recursos, em ajudar o empreendedor a entender qual que é o momento da empresa e onde que ele deve concentrar os esforços, porque ele não vai conseguir resolver tudo. Então, ele tem que saber entender que certos problemas ele vai resolver na série A, pós-série A, outros problemas pós-série B e por aí vão. E tem um outro ponto que eu acho muito interessante, como você falou, o empreendedor, fase inicial, geralmente ele faz tudo mesmo, e só o fato de ter o evento, o rito da reunião de conselho, faz com que ele se prepare, faz com que ele comece a olhar números, faz com que ele comece a entender melhor a empresa, porque ele precisa prestar contas da execução, da capacidade executiva dele para um grupo de pessoas que está ali para avaliar aquilo. Então, foi dito também, falhar, tomar decisão rápida, e muitas vezes o empreendedor não toma decisão rápida. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem informação. Às vezes ele tem dado, às vezes nem dado ele tem, e o rito frequente de uma reunião de conselho, se os conselheiros conseguirem usar, ele vai, no mínimo, fazer com que você pare, poxa, daqui a 15 dias eu tenho reunião de conselho. Eu preciso estruturar as informações, eu preciso trabalhar o meu fluxo de caixa, eu preciso trabalhar uma série de coisas. Então, vai criar a responsabilidade de estar sempre envolvida com as questões estratégicas, com as questões que podem falhar a empresa ou não.
Então, esse é um ponto que eu queria trazer também. Independente do conselho, a gente presta conta, né? Porque eu tenho um fundo né, no meu cangote ali. Então, eu tenho as apresentações que a gente tem que fazer. Mas até compactuando com o que você está falando. E esse, para mim, é o ponto fundamental. Quem vai ser o fundo? Né? Não é o fundo que te escolhe, empreendedor. Você escolhe o fundo. Né? Para mim, a Domo sempre foi o fundo que eu queria, porque eu conheço os fundadores, já trabalhei com eles, e, para mim, eles são realmente extraordinários. São pessoas que, na hora que eu precisar ligar, eu sei que vão fazer a diferença. E você ter um conselheiro, um sócio, já é difícil, né, gente? Quem é casado aqui, né? É o sócio que a gente acorda todos os dias de manhã. É difícil uma relação, né? Mas quando essa relação ela é basicamente financeira, né? E a gente brinca, eu e meu sócio, assim, a gente é casado, a gente só não tem a parte boa do casamento, né? Mas assim, todo o resto a gente está ali junto fazendo. E aí você traz um conselho que às vezes não é aquilo que você estava procurando, que no meu caso ainda não é um conselho, mas que eu presto conta e que é meu sócio, né? O fundo é meu sócio ali, ele está de olho em mim nas decisões que eu vou tomar de qualquer maneira, né? É um dinheiro que eu tenho que prestar conta. Então, essa também faz toda a diferença, de você ter alguém que confia para fazer isso. Na hora que for escolher o fundo, escolha seu fundo. Você vai falar com 50 mil, vai tomar 49.990 nãos. Não tenha dúvida em relação a isso. Mas os que são sim, quem que está por trás disso? Aquela pessoa ali por trás, aquelas pessoas que estão por trás vão realmente fazer diferença? Né? Eles vão agregar de verdade ali. O Smart é muito mais do que o que a gente está falando ali. Para mim, se ele é meu sócio, ele tem obrigação de abrir as portas, porque ele só vai ganhar se eu crescer. Então, o cara que já chega ali falando que quer um vesting além do investimento, eu fico meio assim, sabe? Além do que ele está pagando, ele quer ganhar para abrir portas para mim. Não sei se é um sócio que eu gostaria. Legal. Primeiro aproveitar que acho que a Ana chegou ali, então ela já vai entrar jogando. O que eu queria elencar também, assim, pedir para vocês, elencasse algumas características, né, habilidades para o conselheiro, aquelas que ele tem que ter isso para ser um conselheiro de fato, né, e não confundir com a posição executiva, e também não confundir com uma posição de consultoria, né, ou seja, ele é um conselheiro, e depois ampliar isso para a composição do conselho. Mas aí eu vou esperar até... Ana, já que você já está aqui, também fica à vontade, Ana. Então, eu vou aproveitar aqui, Ana, já que você vai já chegar jogando, a gente já passou por uma apresentação, se pudesse apresentar para o pessoal, e aí depois eu repito aqui um pouco da pergunta. Boa tarde, gente. Desculpa o atraso. Voo atrasou, aquelas coisas de Congonhas. Eu sou Ana Franzotti, eu trabalho na área de recursos humanos na Unilever há 12 anos, quase. Sou psicóloga, MBA pela Dom Cabral aqui em Minas. Feliz de estar aqui. Estou atuando como conselheira consultiva na Coins há 2 anos e pouquinho, que tem sido uma experiência bem bacana. E feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. A gente está acabando assim, de falar sobre características, né, dos conselheiros, né, e também do conselho. Né? A Ana também tem todo um trabalho de diversidade, inclusão, formação dos conselhos. Né? E aí, se pudesse comentar um pouco mais sobre essas características, o que é super importante. Fique à vontade, quem quer começar a falar. Bom, eu posso puxar aqui, eu sempre vou puxar para o lado do jurídico, eu não consigo fugir. Primeira característica jurídica que um conselheiro tem que ter é que ele tem que ter a consciência que o dever fiduciário dele é com a companhia e não com qualquer dos fundadores. Se a gente estiver falando de um conselho de administração formal numa SA, isso pode dar uma ação contra ele pesada. Se ficar comprovado que o conselheiro atuou contrariamente ao interesse da companhia, ainda que em favor de algum sócio, isso pode dar problema muito sério para ele. Quanto mais no early stage, mais a gente pode estar falando de um palpiteiro, né, e não necessariamente um conselho formal, e isso se torna mais difuso e é muito mais difícil alguém pensar em processar um conselheiro por causa disso. Mas, ainda assim, mesmo no early stage, o conselheiro que palpitar para a Janu deveria sempre responder pensando no interesse da companhia.
Isso no early stage tende a ser fácil, porque está tudo ali, todo mundo remando na mesma direção. Quanto mais a companhia se desenvolve, maior a chance de que haja uma divergência entre o interesse das partes e o interesse da companhia. Essa é uma característica que, para mim, é fundamental. Se você está no late stage, isso pode dar problema, sério. Se você está no early stage, ainda assim, eu acho que é importante ter a consciência disso. Eu vou contribuir. Eu acho que tem essa visão técnica que é super importante, né? Acho que quando a gente vai para um conselho, a gente está levando a nossa experiência, o nosso expertise para contribuir, né? E aí acho que outras características que também fazem parte é essa curiosidade, né? De entender às vezes aquilo que não é do seu dia a dia, que você nunca viveu. Eu tenho experiência de recursos humanos, mas um determinado ramo de empresa. Aí eu vou para uma empresa que eu não conheço o ramo, a curiosidade ela é importante para eu entender o que está acontecendo ali e poder contribuir da melhor maneira. E acho que uma outra característica é a escuta. E isso vale para tanto perfil técnico ou não. Assim, a escuta ela é muito importante. E uma habilidade que eu percebi que em mim eu tive que desenvolver atuando como conselheira consultiva não vou usar uma palavra horrorosa, mas é não ter dó. É ser realmente assertivo e assertiva, treinar a assertividade nas colocações, porque você está ali para levar, às vezes, o fundador, a empresa, para um outro patamar, né? Você não está ali para ser, ai, coitado, está passando por problema financeiro. E várias vezes eu me peguei nesse conflito, assim, putz, como é que eu ajudo esse cara agora, né? E na verdade eu tinha que fazer desafios importantes porque ele não estava também fazendo a parte dele às vezes. Então acho que essas são 3 características importantes. Uma outra característica aí, já puxando a sardinha para o meu lado, é o olhar para a diversidade e não vou nem falar de inclusão nesse momento, é diversidade, porque empresas abertas na bolsa são verificadas em relação a quantas mulheres têm em conselho, quantas pessoas pretas têm em conselho. Isso já é visto, faz parte, né? Quando você coloca a agenda de ESG para qualquer empresa que tem algum tipo de capital, você vai ter que prestar conta sobre isso mais dia menos dia. Mas não pode ser cota. Tem que ser cota no começo. Então, assim, se você está formando um conselho como um fundador, como uma empresa que está buscando uma formação de conselho, você, como fundador, você tem que falar, eu quero mulher. Porque senão vai vir homem. Porque o mundo é assim, gente. O mundo, aqui, o mundo é assim, está tudo bem. E o fato de ser homem, ninguém está fazendo supremacia, nada disso. Aqui, que tipo de homem vocês querem ser? O homem que vai reverberar as mesmas práticas ou o homem que vai construir o futuro? E o futuro ele é inclusivo. Então, assim, sou fundador, eu quero um conselho que tenha, sim, uma mulher. Tem 5 componentes, mas vai ter que ter uma mulher. Amadureceu isso, eu quero uma pessoa preta. Porque daí a gente está falando das interseccionalidades. Eu quero um jovem. Às vezes você precisa de alguém jovem que vem trazer uma disrupção diferente. Então, acho que esse olhar para a diversidade ele não é mais opcional. Ele é mandatório. Tem várias pesquisas, né, que mostram que conselhos mais diversos aportam valor diferente, porque os iguais pensam iguais. Pode trazer experiência técnica diferente, a contribuição técnica diferente, mas é como se fosse um departamento de uma empresa. Eu sou o RH, você é finanças, você é jurídico, é o departamento de uma empresa. Mas é o diverso que vai agregar valor efetivamente. Aumenta a rentabilidade, aumenta inovação, enfim, tem 1 milhão de pesquisas que falam sobre isso. Então, acho que esse é um tema que não pode ser mais opcional, tem que ser estratégico. Não é mais um tema social, é um tema econômico, um tema de negócio.
Isso me faz lembrar um comentário muito rápido, muito criticada a nomeação da Anitta para o Conselho do Nubank. Acho que nem é um exemplo muito bom, porque acho que ela até já saiu, mas a justificativa foi exatamente essa, né? A diversidade não só por ser mulher, mas também por conectar com jovens muito melhor que qualquer grande executivo do setor financeiro. É uma colaboração diferente, a diversidade Exatamente é um valor isso. em si mesmo, né? É exatamente isso. E, assim, gente, ter um conselho é quase um luxo. Você poder trazer capital intelectual que você não tem para amplificar o teu negócio. Então, é quase um luxo. Cara, traz o creme de la creme, traz a Anitta, traz, né, assim, porque essas pessoas é que vão provocar o teu negócio para ir para um outro lugar, né? E falando um pouco aí das características individuais, ou seja, o que seria o conselheiro que realmente agrega para a empresa, né? Se algumas habilidades, o que ele não deve fazer também no conselho. Deixa eu continuar um gancho um pouquinho para responder disso. Eu comecei falando aqui que eu, como gestor de investimento, o conselho não é opcional para a empresa investida. E aí eu falo que a gente tem que fazer um bom uso, já que ele é obrigatório, né? E aí o que não faz? Muitas vezes o empreendedor ele pode querer formar um conselho que seja confortável para ele. E aí é complexo, porque ele começa a trazer esse conflito de interesse pessoal desde a largada. Então, ele vai ser mais... esse conselheiro pode ser que ele seja mais paciente com os erros em fases onde o empreendedor ele não tem tempo para errar. Então, acho que um grande erro da formação de conselho é trazer esse conselheiro que já tem uma conexão sentimental com o empreendedor, que isso pode atrapalhar na análise. Outro erro, para mim, grande é o conselheiro que vai sobrepor o seu viés, a sua análise sobre qualquer coisa, que não vai escutar. Eu brinco que, acho que nem tem tantos jovens aqui, que a referência que eu vou fazer, que o conselheiro, eu gosto do conselheiro MacGyver, que é aquele conselheiro que ele vai montar o que ele tem com as ferramentas que ele tem. Porque você traz um conselheiro que ele fala, e serve muitas vezes para early stage em executivos e aumentar a equipe. Você traz um cara que ele precisa de um back-office gigantesco, você traz um cara que fala assim, eu tenho um problema de marketing, você leva para ele te dá uma solução assim, contrata um horário nobre e faz uma propaganda. Eu falo, cara, se fosse para isso, eu não precisava, né? Assim, eu estou aqui para resolver um problema, sendo que eu não tenho o recurso, as ferramentas, o tempo. Então, quando eu brinco do conselheiro MacGyver, é para isso, cara, essa é a minha realidade. Então, tem que trazer um conselheiro que esteja disposto a entender a realidade da empresa e usar o que ele tem de conhecimento para resolver aquilo. Porque, se não for para isso, para trazer conselho de livro que você vai escrever no Google, ali, né, como fazer isso, que vai vir a primeira linha de resposta, aí não. Então, para mim, são esses pontos errados e o melhor aí. Agora, fazendo pegar meu palpite, né, gente, já que eu estou aqui. Aí é que está, né, o conselho. Você falou, é caro, né, eu sou de esteja, eu nem tenho conselho. Eu brinquei, você não estava aqui, eu tenho um monte de palpiteiro ainda. Mas, muitas vezes a gente escuta assim, cara, então, se você está indo num segmento varejo, você traz o cara fantástico de varejo para ser do seu conselho, porque isso já agrega valor para sua empresa, né? Se eu falar que a Trajano é minha conselheira, ela está valendo 10 vezes mais, né? Porque ela está acreditando em mim no final das contas. Se for para o financeiro, é isso. Mas, no início, você não sabe nem para onde está indo muitas vezes, né? E aí? Então, quem que é o MacGyver que o Early vai buscar? Eu não estou perguntando mesmo. É um palpite. De graça. Muito bom. Não é uma resposta simples, né? Se claro. vira com as ferramentas que você tem. Exatamente. Eu acho que o que você tem que fazer é o seguinte, você usou a expressão varejo. Talvez você tenha que descer 1, 2 níveis para entender o que é o seu problema dentro do varejo. Entendeu? Porque, às vezes, você pega um campo muito amplo de solução, talvez você não desenhou muito bem o seu problema. E aí você vai nesse mundo de eu preciso buscar o suprassumo do varejo. Talvez o seu problema dentro do varejo seja o posicionamento ou comunicação de marca, que é isso que está atrapalhando. Então, desce um pouco mais para entender
qual que é a raiz do problema que você precisa resolver para aquele momento, que aí você vai buscar um cara que vai te ajudar na solução e não numa área muito ampla que vai te complicar até de achar. Porque quando você vai mais na raiz ali do problema, às vezes a solução está mais perto. Às vezes tem alguém, ou competência técnica, ou próximo, que pode responder. É o que eu faria. Ou você marca uma reunião com o Léo. O Léo vai ver dentro da Coins quem que pode te ajudar. Isso Boa, aí, né? Ana, tá vendo? Ó, depois eu te Mas, acerto. agora, brincadeiras à parte, uma outra característica que eu acho que é saber fazer perguntas. Porque acho que tem uma coisa de provocar no fundador ou ali nos líderes ali um pensar diferente. Acho que fazer perguntas também é... Porque, às vezes, o fundador está esperando a resposta pronta. Eu passei por essa experiência como conselheira consultiva. Era claríssimo que o fundador queria a resposta pronta. Mas você tem que fazer perguntas para o cara e sozinho também ir fazendo um raciocínio diferente. Então, acho que fazer perguntas é importante. Legal. Agora, vamos supor que a empresa já iniciou o processo de conselho estruturado, 3 pessoas, 5 pessoas. Como é que é a dinâmica? O que vocês veem de boas práticas na dinâmica de um conselho, né? O que tem ocorrido como falha durante esse processo? Bom, deixa eu começar. Eu vou no mais básico, tá? Que é a rotina. Acho que a rotina de divulgação de informação, a rotina de reunião. A gente vive isso e não quer dizer que ter o conselho bem montado e ter a rotina vai levar a empresa ao sucesso. Mas você claramente vê o empreendedor que valoriza o momento. Então, significa que ele gera um reporte com tempo suficiente, que ele consegue prender a atenção do conselheiro para aquelas reuniões. Claramente, ele tem mais ferramentas para responder os problemas e para evoluir. Aquele que cancela a reunião toda semana, que não leva informação suficiente, que provoca uma reunião de conselho para dentro daquilo que é óbvio dele, ele tem uma dificuldade muito grande de resolver os problemas. Tá? Então, você precisa ter rotina, precisa ter frequência, precisa ser rígido com o tipo de informação que você quer. E eu acho que, para o early stage, esse já é um papel do conselho. A partir do momento que ele está formado, ele reconhecer que ele tem esse papel básico de criar isso. E aí, um outro ponto que eu acho que é importante, mesmo tendo reporte profundo, eu acho que é importante ter um conselho, e eu vou falar por quê. Como investidor, você começa a relacionar com a empresa demais. Você começa a ser parte do problema. Você começa a ser parte de tudo. A sua voz, ela começa, com o tempo, a ter uma importância diferente. Ela começa a ter... E você começa porque a gente é muito refém, o conselho é muito refém e o investidor é muito refém daquela visão e versão que o empreendedor passa. Então, acho que criar mais essa estrutura de governança de pessoas que não sejam só o investidor, para todos os envolvidos é bom. Tá? E mesmo na fase inicial, basta querer. Muda estatuto, cria um conselho. O difícil é que tem que achar a pessoa que a gente não vai pagar no início. Né? E eu nem posso distribuir meu SOP. Mas dá para fazer. Eu acho que eu concordo muito com o Carlos. E acho que tem uma coisa que é importante, que é não se privar das conversas difíceis. Porque elas vão ser mais frequentes... Porque senão vira uma prestação de contas. O ritual ali da reunião, etc., vira há um perigo muito grande de virar uma prestação de contas. Fiz isso, fiz aquilo, tal, opina. Mas, às vezes, você tem que ter conversas difíceis. Eu acho que tem que ser um espaço de conversas maduras e difíceis, né, para todo mundo ali evoluir. Bom, na nossa experiência, o que a gente vê de dinâmica de conselho, de estruturação de conselho ao longo do ciclo de vida das startups, né? Se a gente vai para as fases mais maduras, assim, sempre que tem, não sei se vocês já perceberam isso e tem motivo jurídico para isso, que quando você tem uma rodada de investimento em equity, em participação societária direto, se a empresa é limitada naquele momento, ela é transformada em SA como condição precedente ao investimento. A gente pode depois, se tiver tempo, entrar nisso. Mas naquele momento a empresa teoricamente se torna uma SA. No momento que ela torna SA,
geralmente você tem um conselho de administração formalmente constituído. Se você abrir a lei das SA, tem lá uma regra de governança de 3 níveis, que é o maior nível de governança é a Assembleia Geral, né, dos acionistas, depois vem o Conselho de Administração e depois vem a diretoria. Né? Então, está regulado em lei. Então, não tem muito flexibilidade de como você vai estruturar um Conselho de Administração em SA. E aí entra a discussão de como você vai compor esse conselho. De novo, se a gente está no mundo do Venture Capital, teoricamente, a maioria desse conselho vai ficar com a equipe de gestão dos fundadores, mas os investidores vão querer ter lá um assento minoritário. Tá? Essa é a lógica de quando você tem um investimento já em equity. O que acontece antes disso no early stage? A tendência é que os investimentos sejam mais em forma de mútuo, de dívida conversível. Né? O investimento da Domo foi mútuo. Então, nesse momento, muito provavelmente a empresa ainda é uma limitada. No seu caso é assim. É uma empresa limitada. Se você vai para o Código Civil, que regula a limitada, não tem previsão de existência de conselho. Você não vai encontrar em lugar nenhum no Código Civil conselho em limitada. A prática de mercado desenvolveu um negócio chamado conselho consultivo, que é, olha, no início, muita gente dizia que não podia, depois as juntas comerciais começaram a aceitar, e você pode hoje ter numa limitada um conselho consultivo meio que imitando a ideia do conselho de administração. Qual é a grande vantagem do conselho consultivo em relação ao conselho de administração? Ele não está regulado. Então, você tem liberdade para dizer ali como é que você vai tratar o conselho consultivo. Qual é a grande desvantagem? Ele não está regulado. Então, você tem que regular bem. Tudo que você regular mal pode ser um problema na hora de você criar um conselho consultivo. Mas, no conselho consultivo, você tem liberdade, desde que bem regulado, para estabelecer da forma que você quiser. Pode ser um conselho de palpiteiros, meio que dizendo, olha, não é um conselho no sentido de deliberar. Eu vou só me reunir para realmente pegar o feedback ali das pessoas. Muito embora eles não deliberem, talvez já gere o efeito que o Carlos falou de disciplina ali, de você gerar as reuniões e tal. Então, o que a gente vê muito lá no escritório? Antes da entrada efetiva de um investimento em equity, em participação societária, conselhos consultivos. E aí com o cuidado de regular bem no contrato social para não dar margem à interpretação do que é aquilo ali. Após a rodada de investimento em equity, já estamos falando de uma SA, e aí você estrutura um conselho de administração conforme regulado na lei das SA. Tem uma questão jurídica que eu acho que é muito importante ter em conta. Se você, na sua limitada, estabelece um conselho, o que diz a legislação é que, pelo conselho ser algo típico de uma SA, você acaba puxando a legislação da SA para a sua limitada como regência supletiva. Ou seja, por você estar utilizando na sua limitada um instrumento típico de SA, a lei entende que a regência supletiva, ou seja, o que não tiver regulado no contrato social, é da lei das SA. Isso é perigoso. Se você não regular bem o seu conselho consultivo na limitada, você está, às vezes, sem saber, puxando todo o regulamento da lei das SA para a sua limitada. Então, acho que o grande cuidado aqui é conselho consultivo, beleza, liberdade total, estabelece as regras direitinho, mas faz bem, porque, senão, você pode estar trazendo regras ali de SA sem saber que está fazendo isso. Né? E na relação de qual que é o prazo para um conselheiro? Né? Ou seja, a gente acabou de falar no painel anterior sobre cada estágio, são momentos diferentes, desafios diferentes. Se pudesse falar um pouco mais sobre o tempo que aquele conselheiro permanece no conselho. A gente sabe que a agregação de valor é muito alta no início e depois tende a ser uma coisa mais marginal e não tão incremental assim. Se pudesse falar o que existe de boas práticas também, e como é que vocês veem esse desgaste natural, né, no processo aí depois de um período. Eu acho que tem que fazer uma distinção entre conselho e conselheiro. Né? O conselho, a partir do momento que ele foi estabelecido, ele é um órgão permanente que vai acompanhar a sociedade para sempre. Então, assim, existe até um determinado momento que as rodadas de investimento vão se acumulando até o momento que os fundadores perdem o controle. Então, é natural imaginar que o dia que... Porque, assim, cada rodada de investimento implica em diluição para os acionistas, né? Desde que eles não acompanhem, normalmente os fundadores não acompanham as rodadas. Significa que o fundador vai ter cada vez menos participação e vai chegar um momento que ele não tem a maioria do capital. E é natural esperar que o conselho vire. Então, assim, aí vai ter uma virada de que os conselheiros são mais indicados pelo pool de investidores que pelos próprios fundadores. Então, assim, o conselho, a partir do momento em que ele foi estabelecido, mesmo na fase inicial, a tendência é que ele permaneça como um órgão
consultivo ou deliberativo da sociedade durante toda a vida. Agora, é natural, Léo, que eu acho que haja uma rotação de conselheiros, né? Pelo motivo que você falou, de que, às vezes, o conselheiro que foi bem importante ali no early stage já perdeu o sentido dele continuar, ou pela própria dinâmica da evolução da sociedade, que são outro grupo de acionistas que está tendo a capacidade de eleger a composição do conselho em cada momento. Acho bem legal, assim, só colocando uma visão pelo lado da Coins, como a gente pensa, né? As empresas, isso é muito comum, as empresas nascerem com advisors, né? Ou seja, por quê? Porque ela já acredita que na ideia ela traz algumas pessoas que vão agregar muito naquele momento. E tem um prazo também, né, daquele conselheiro, uma vez que a dinâmica do conselho ela vai continuar, né? A cada rodada, você vai tendo uma diluição natural, né, e aqueles conselheiros iniciais, eles naturalmente vão vencendo o seu prazo e tendo novos conselheiros. E isso vai tendo uma sequência de renovação ao longo do tempo, né? E se tiver uma dinâmica bem instaurada, e com a dedicação dos fundadores, né, porque se eles não quiserem ter uma dinâmica, isso dificilmente vai continuar, né? Então, acho que isso é bem importante de ter, de fato, esse processo, né, de longevidade e o conselho até chegar na maturidade, e aí, de fato, um conselho de administração, né? E como é que vocês estão vendo o mercado para conselheiros? Não sei, porque ficou muito, né, tem sido falado de novas escolas, né, de programas de desenvolvimento de conselheiros. Muitos executivos querem realmente retribuir a bagagem e também entrar nos conselhos. Como é que vocês estão vendo isso, esse movimento? Deixa eu começar aqui. Eu tenho menos experiência com relação ao mercado de forma geral. O que eu posso dar de conselho é que quem estiver querendo seguir a carreira de conselheiro, não busque startup, não busque early stage, porque não vai ser fonte de remuneração. Tá? Então, isso é claro. É muito difícil na fase inicial, e é por isso que a gente fala assim, pô, você já conseguiu o conselheiro, ele já está assumindo um risco de ser membro do conselho, o mínimo que você pode fazer é ter rito com aquele processo ali. Agora, eu acho, do que eu tenho visto, é que tem melhorado esse processo, porque à medida também que você começa a profissionalizar e começa a ter mais pessoas que se colocam na posição profissional de conselheiro, você também começa a diminuir o espaço daquele que vem em troca do smart, alguma coisa que ele se propõe a colocar, e que muitas vezes... Porque a startup já foi um alvo muito grande desse tipo de pessoa, que ofertava algum tipo de conselho, algum tipo de expertise inicial, sem muito compromisso, e ele tinha isso. Com a evolução, o João falou alguma coisa disso no início aqui também, com a evolução e com a empresa tendo suporte de investidor, tendo suporte de outros fundos, isso ficou mais complexo. Tá? Então, vou pegar esse gancho só para falar isso, que essa fase, a gente, como investidor, a gente tem muito cuidado em blindar a startup, porque nós estamos falando de participação, e participação que vai fazer falta. Nós estamos falando de criação de stock option, uma série de coisas assim que complica. Eu acho complexo também, né? E acho que a minha vivência é a vivência de quem está em contato com executivos, que chega num determinado momento da carreira e que fala, poxa, eu quero começar a dividir o que eu sei. Give né? back, né? Eu quero voltar agora, né? E aí eu acho que tem dois caminhos. Ou ele vai como investidor, ele começa a procurar se associar a lugares, a grupos que vai para investimento mesmo, ou através do consultivo, que é o que tem acontecido bastante. E, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a formação que está sendo ofertada no mercado, porque... E acho que é legal ter esses diferentes níveis, né? Tem o top, que custa um absurdo, mas tem um curso lá que vai te dar um mínimo de visão sobre algumas coisas que é mais barato, é respeitado, é mais barato. Eu acho que é importante. E tenho gostado muito dos movimentos que eu tenho visto também, de formação de mulheres conselheiras. Então, assim, turmas fechadas para mulheres conselheiras, turmas fechadas para mulheres pretas. Isso é importante. Então,
mais um sinal de que diversidade não é uma opção, é uma coisa que vai acontecer. Então, eu acho que é um movimento bacana, assim, de você poder ofertar para empresas que estão começando ali algum conhecimento. Acho que, ao mesmo tempo que é bacana, é muito perigoso, porque muita gente não tem experiência como empreendedor, né? Eu tive lá atrás, então, assim, alguns perrengues eu entendo, tal, mas o mundo é outro, né? E tem o executivo que nunca teve. Então, esse cara também precisa entender bem o que ele quer ofertar. Né? Ele quer ofertar o quê? Ele quer falar que ele é conselheiro? Porque tem uma vaidade, né, gente? Vamos combinar que tem uma vaidade aí. Conselheiro e tal. Ou ele quer realmente falar, putz, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero... E aí ele tem que realmente ter ciência que ele tem que estudar, que ele tem que ter uma escuta diferente, que não é a empresa que ele trabalha, que se ele vem com essas soluções, como vocês comentaram, daqui 30 segundos lá na Globo, isso aí todo mundo sabe, né? Então, assim, como é que ele também se coloca nesse lugar de estar ali junto ajudando, né? Aí, falando aqui do meu lado, né? Assim como a gente tem um monte de excelentes fundos, a gente tem muitos aventureiros, né? Tem muita gente ruim mesmo, não tem outra palavra, não. Tem muita gente ruim no mercado, sabe? Tem muita gente picareta, tem muita gente que te vende o céu e não entrega nem o grão de areia que está ali na frente. E o conselho está virando um negócio, né? Eu acho que é legal virar um negócio, mas todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar dinheiro, está excelente, né? Mas tem muita gente, é isso. Assim, às vezes o cara é um puta profissional de uma empresa, né? Mas nunca viu o que é empreender, o que é uma startup, o que é ser escalável. O cara veio da área de, sei lá, alimentação, né, que até tem tecnologias, mas ele era de uma área ali específica de produção, talvez. Então, o conhecimento dele para a startup pode ser muito limitado, mas ele é sei lá, né, o ó do borogodó lá daquele negócio, e você vai trazer o cara e, na verdade, ele vai te atrapalhar muito mais. Então, para a gente que está olhando para o mercado, está vendo superaquecido, né? Tem um monte. CVC agora está proliferando, né? Assim, todas as empresas estão montando CVCs. Eu, como empreendedora, eu participo de tudo, gente. Eu vou em todas, né? A gente faz 500 reuniões com os caras. É uma maneira barata deles de contratar a gente, POC de graça. É assim, né? Os CVCs hoje geralmente eles contratam e para a gente é bom, porque eu estou fazendo uma POC com a Unilever, né? Eu estou fazendo uma POC com uma grande empresa. Então, tem bons CVCs, tem bons fundos, tem bons conselheiros, eu tenho bons palpiteiros, mas tem muita gente ruim. Então, até você que é da área de direito, o tanto de faculdade de direito que tem aí, que abriu, como serão os nossos advogados? Como serão os conselheiros, né? Assim, então, você tem empreendedor que é muito bom, que ele vai conseguir entender o que o cara vai trazer. Mas tem gente que está começando agora. O cara da tela preta, né? O cara de TI, quem é desenvolvedor aqui é o cara da tela preta, que é muito fera em desenvolver, mas não tem aptidão comercial para negócio, que vai trazer um cara bom. Mas ele sozinho talvez não vai trazer aquele conselheiro que vai fazer a diferença para o negócio dele, que é onde ele precisa de ajuda. Então, para mim, o desafio da gente aqui como empreendedor é entender os dois lados, sabe? Quem que realmente vai fazer a diferença. E a diferença é para você, né? O que é bom para mim não é bom para você. Meu negócio é diferente do seu. Tá? E esse mercado, acho que acaba trazendo um pouco dessas coisas que não são legais. Acho que eu concordo totalmente, mas só trazendo o lado positivo disso também, né? A gente tem que avaliar o mercado de venture capital hoje. Muita gente compara o que a gente está vivendo hoje com 2021. Essa comparação é inútil. 2021 foram os anos anormais. Se a gente compara o mundo do venture capital com 15 anos atrás, ele não existia. Então, da mesma forma que a Janu hoje, na hora de buscar capital, ela tem hoje um leque de opções que não existia 15 anos atrás. A Domo, por exemplo, você teria que bater na porta de um bancão e você já sabe qual resposta eles iam te dar. Hoje você tem uma oferta enorme de profissionais querendo colaborar.
porque esse mercado se tornou atrativo no Brasil. Da mesma forma que hoje tem um monte de conselheiros que podem até não se encaixar muito bem e não ser bons conselheiros, mas ele está querendo. Há 15 anos atrás, provavelmente, você não convenceria ninguém qualificado a participar. Então, tem um negócio muito legal, que é o momento que o Venture Capital, a gente está num ano dificílimo, mas a gente está com um ecossistema em funcionamento, coisa que não existia há 10, 15 anos atrás. Antes o conselheiro era aquele aposentado, né? Exato. É o cara que aposentou, não faz Exato. vida, Exato. aí ele vai ser conselheiro. Exato. Eu estava, esses dias, escutei uma palestra do Eric, da Monax, um dos fundadores, eu não sei se vocês conhecem, mas foi um dos desbravadores do mercado de Venture Capital no Brasil. E ele falou, pô, a gente fala das dificuldades hoje, e quando eu comecei? Né, e ele veio do mundo do private equity, as pessoas falavam com ele, poxa, sério que você vai se dedicar a comprar empresinha pequena? Ele falou, não compro empresa pequena, eu invisto em empresa grande quando ela está começando. Então, eu achei essa resposta genial, porque a gente hoje tem uma série de dificuldades, mas essas dificuldades não se comparam com os desbravadores desse mercado há 10 anos atrás. Hoje tem um leque de conselheiros querendo colaborar, e isso é muito bom. Achar o ideal é uma tarefa difícil, mas eles estão aí. Acho que só isso é muito bom, né? Verdade. Pessoal, a gente está chegando aqui no final desse painel. Sobra aí um tempinho para deixar uma mensagem principal aí para a turma. Fica à vontade também de falar sobre isso. Bom, novamente agradecer aqui a participação e aí chamar uma atenção um pouco, porque a gente está falando de conselho, falando de investimento, falando de startup. De novo, para o empreendedor, muitas vezes não precisa lembrá-lo disso, mas ele é o dono da empresa, ele é o responsável pela empresa. Fundo não vai empreender, lembre disso, quem está captando. Fundo vai te oferecer um monte de coisa. Fundo não empreende, conselheiro não empreende. Quem empreende é o empreendedor, é ele que vai fazer. Às vezes a gente vê o empreendedor, quando a gente vai fazer uma análise, eu não gosto do empreendedor que não negocia equity comigo. Eu não gosto. Eu gosto do empreendedor chato. Eu gosto do empreendedor que fala assim, por que você está me pegando 10% e não 9%, eu quero te dar 6%. Por quê? Porque a gente espera que ele tenha esse cuidado na formação do conselho. A gente está falando aqui o tempo todo do quanto que pode ser importante o conselho. Então, se você monta ele errado, ele pode ser danoso demais. Então, o que eu acho que eu queria deixar de mensagem final aqui para o empreendedor, para as pessoas, cuidem da formação. Cada 0,1 da sua empresa que você estiver cedendo de stock option, fazendo de vesting, isso é importante. Isso é importante. E essas estruturas elas podem ajudar, como elas podem destruir. E por que ela é importante? Porque vai chegar um momento que... Vai chegar um momento, não. É difícil o tempo todo. O tempo todo você está assim, você está com muita dificuldade. Por que os fundos falam aí que eles querem que na série A ou na série B os empreendedores tenham X% de participação? Não é só porque isso é bonito, não. É porque você vai olhar um determinado momento e falar assim, então, espera aí, eu estou conduzindo essa empresa, eu tenho toda a estrutura de governança, eu trabalho 24/7 nela, toda a responsabilidade é minha, se tudo der certo eu tenho 5%? A hora que o empreendedor faz essa conta e chega nisso, a empresa acabou. Então, na hora de montar o conselho, tomem cuidado da importância, na hora de escolher o fundo, sejam bastante exigentes e não negociem só o equity, negociem as condições de veto do conselho, as condições, porque muitas vezes o equity não é o mais importante para influenciar na decisão ou na condução dos negócios de vocês. Então, guardem do bem de vocês, que é a empresa, tomem conta disso com cada pessoa que vocês vão colocar lá. Houve um tempo que qualquer pessoa que apresentava um pitch num programa de startup, ele virou o empreendedor de sucesso e se colocava na posição de dar conselho e de assumir posição. E a gente tem visto isso acontecer ainda. Então, tomem cuidado, informação não falta, façam as boas escolhas. Obrigado. Eu acho que a mensagem principal, quando a gente fala de governança, é que existe uma governança teórica equilibrada para cada fase do investimento. E não deveria ser um grande dilema entre empreendedores e investidores chegar nesse consenso de qual é a governança ideal. Por quê? Porque os investidores de Venture Capital estão fazendo investimentos primários, ou seja, eles estão subscrevendo o capital da companhia e jogando dinheiro para dentro do caixa. Eles não estão dando dinheiro para o fundador pegar esse dinheiro e ir para a praia de férias. Os interesses estão necessariamente alinhados. Então, empreendedores conscientes, investidores conscientes não deveriam ter problema
e entender qual é o nível de governança necessário em cada fase. Vou criar um conselho de administração superestruturado no early stage? Não. O investidor não deveria querer isso, o empreendedor não deveria querer. Na medida em que a empresa avança, a governança tem que avançar na mesma proporção? Isso, sem dúvida. Eu tenho uma mensagem final baseada no que o Pedro, da Domo, falou. Ele falou que mineiro só contrata gente de Minas, né? Então, minha mensagem final é que o Matos Filho é um escritório de São Paulo, mas eu sou mineiro. Com muito orgulho. Então, contem com a gente para o que vocês precisarem. Bom, eu vou falar aqui até um exemplo que eu tive, né, na minha startup. Quando você está começando, eu vendi um PowerPoint para um banco e a gente tinha que correr atrás para entregar, né, tudo que a gente precisava entregar. E estava precisando de dinheiro. E aí, quando você está precisando de dinheiro, você meio que aceita quase tudo, porque você precisa daquele dinheiro, né? E a gente já estava assim, já tinha term sheet, já tinha tudo com outro fundo. Na hora que veio o contrato, e, assim, a gente pensou muito em negar, muito, porque a gente precisava muito daquele dinheiro. Mas é leonino. E é um fundo conhecido, assim. Então, se você não ficar atento mesmo ali, porque você está assim, no pique, você está achando que vai fazer toda a diferença, que é um fundo conhecido, que são pessoas lá fantásticas que vão fazer, e você não lê o que está lá no contrato, porque a gente, que é da área comercial, a gente tem preguiça de ler o contrato, mas tem que ler o contrato. Isso pode custar muito caro. Ia ter custado muito caro para a gente. Muito caro para a gente. E a gente declinou. E foi um estresse danado, porque já estava em contrato, a gente declinou. E eu, como eu disse, eu acho que você tem que escolher o fundo, e o fundo de escolher, e isso ser um match super legal. Meu recado aqui é, conheça quem está do lado de vocês, pode ser o próximo unicórnio, pode ser seu próximo conselheiro, pode ser seu próximo funcionário, né? A gente está aqui para fazer relacionamento, a gente tem que conhecer todo mundo, então, meu conselho é que vocês, agora no happy hour, que a gente foi tomar cerveja, que a gente está doido para esperar essa cerveja, que a gente faça muita conexão aqui e conheça todo mundo. Muito bom. Eu acho que agradecer, sem dúvida, o Léo e todo o time da Coins. Eu acho que, se você tem a oportunidade de ter um conselho, que seja consultivo, seja administrativo, o que for, que você olhe para aspectos não tão óbvios, né? Olhe para as questões de diversidade, olhe para onde você quer que o teu negócio caminhe, para onde você quer chegar efetivamente e quem são as pessoas que vão te ajudar a fazer isso, né? Então, minha mensagem é essa. Construam conselhos diferentes desse que a gente tem. Quando fala de conselho, a gente tem uma imagem. Todos nós temos. A minha é de homens brancos, mais velhos, né, que estão ali e tal. Construam a imagem de futuro de conselhos diferentes, né? E nada contra. Esses conselheiros, eles fizeram a gente chegar até aqui, né, nas empresas que eles atuam, que eles atuaram. Então, é o que a gente quer para o futuro. Acho que essa é a conversa. Obrigada. Beleza, obrigado, pessoal. Foi ótimo. Obrigado mesmo. Mas eu gostaria de agradecer aos patrocinadores, né, apoiadores, todo mundo aqui, né, se dispôs a estar aqui. A gente vai fazer um sorteio de alguns kits ali que os patrocinadores deixaram para a gente. Tá? A CapTable patrocinou o evento, tem um panfleto deles aí dentro também. É bem interessante para quem quer começar, não entende ainda como é que funciona o mercado e investimento de participação, é uma das possibilidades. Então, se cadastrem aí e entendam a plataforma, não tem custo, não tem nada. E aí, Amanda, que é da Versus, né, que fez toda a experiência aqui para vocês, vai fazer aqui o sorteio. Obrigado, gente. E a verdade é que é o seguinte, né? Sozinho a gente anda, mas junto a gente voa. Mais nada, né? Mais nada, né? Ter as pessoas certas, fazer as escolhas certas, aplicar o dinheiro da forma certa e tá tudo certo, né? Fácil não é, mas com certeza o resultado é o melhor. Então vamos lá. Vamos lá. A hora boa. Nós temos aqui uma quantidade enorme de brindes dos nossos patrocinadores que trouxeram com muito carinho para a gente. Então, como o Léo me cedeu esse espaço para a gente poder falar dessa experiência que a gente criou para vocês, personalizada, todo mundo ganhou uma lampinha, os brindes e tudo mais,
É claro que eu tenho que puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Personalizado, inclusive é de um dos meus desenvolvedores que está fazendo a nossa plataforma. Tudo que a Versus faz é personalizado, cada coisa que a gente faz é personalizado. E, claro, a gente está trazendo tecnologia. Então, vamos lá. 36. Aí, pronto. Olha a técnica, era para você ganhar, parabéns. É possível, é muita emoção, é muita enrolação. Teve o 74 aí, não teve? Aí, ó. É porque era para ser o seu momento. Você não calcula, não. Esse é o papelzinho, tô brincando. Aqui, ó. Parabéns. 19. Aí, ó. Olha, eu vou te falar. Se teve uma pessoa que quis tanto ganhar esse presente, é ele. Ele falou, que horas que é o presente? Aí eu falei assim, pode ficar que eu tenho certeza que você vai ganhar. Parabéns. Podemos ir ver. 68. Quase. Aqui? Aí, ó, vem cá receber seu presente. Aqui, ó, uma coisa eu vou te falar. Hidratado você vai ficar. 42. Ah, quem que é? Olha quem que ganhou. Primeira dama. É a primeira dama. Parabéns pelo seu presente. Marmelada, hein? Tá quase, falta mais 5, hein, galera? 43. Aí, graças a Deus. Antônio, o primeiro a chegar tinha que ganhar mesmo. Parabéns. 75. 75. Again. 71. Aí, nosso premiado. É isso aí. Hidratado, porque vai beber o coquetel hoje, né? Já sabe, né? Vai ficar... Vamos ver. 48. 48. Não. Aí, não. Gustavo, eu me recuso. Gustavo, não. Gustavo não quer investir na minha empresa. A minha empresa é SaaS. Tô brincando. Parabéns. Vamos para esse presente muito... Eu já gostei dessa experiência, viu? Número 7. Oh, olha só, parabéns. Foi um dos primeiros a chegar também. Para fazer a última imersão do branding da Versus aqui, para a gente encerrar com chave de ouro, podemos sortear, por favor. Bonito, por sinal, né, gente? Não sei se vocês... Fui eu que fiz. Número 6. Aí, vem aqui receber seu presente. Por uma vida sem excessos. E serve, hein? Olha, as meninas são as fundadoras, então eu vou passar o microfone para elas aqui, para elas se apresentarem e falar do conceito delas também. Bom, eu sou a Natália, ela é a Raquel. Nós somos as fundadoras da Terra Soul, uma marca de cosméticos naturais, veganos, sustentáveis. E a gente está aqui, você tem... Opa! Toda a linha de produtos. Obrigada. Toda a linha de produtos que a gente tem, nossos cosméticos são em barra, funcionais. Você pode lavar o cabelo, lava o rosto. No caso, mulher, pode remover maquiagem ou higienizar a barba. E o condicionador também é multifuncional. A nossa ideia são que os produtos sejam sustentáveis, você pode levar para qualquer lugar, bem prático para tudo. Espero que você goste. Vai lá no Instagram e dá um feedback depois também, por favor. Todos estão convidados a seguir a Terra Soul Natural, nosso Instagram. Natália e Raquel, essa é minha sócia maravilhosa, ela cofundadora aqui, ela que desenvolve os nossos produtos, né? Então tá aqui, quem quiser conhecer pode conversar com a gente também. Parabéns, meninas, pela iniciativa. Vamos fazer uma foto aqui.
É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Léo, por essa oportunidade, por essa abertura. Agora, se vocês quiserem, tem mais uns minutinhos aí antes da gente entrar para o terceiro painel, tá bom? É isso aí. Obrigada.